Na tapeçaria sombria da Europa medieval, entre castelos imponentes e aldeias humildes, desenrolava-se um espetáculo de poder e pavor. Não era a poesia dos trovadores ou a glória dos cavaleiros que dominava a vida cotidiana, mas sim uma ordem social mantida pela mão de ferro do medo e pela exibição pública da punição. A justiça medieval, uma palavra tão carregada de significado nos dias de hoje, era então um conceito distorcido, intrinsecamente ligado à dor. Ela não buscava a reabilitação, mas a confissão e a submissão, forjadas no cadinho do sofrimento humano. Nesse cenário, emergia o que podemos chamar de indivíduo medieval, um ser à mercê de forças muito maiores que ele. O Estado, a Igreja e o senhor feudal, cada um exercendo seu domínio com uma autoridade inquestionável. Suas motivações eram simples, porém profundas. A sobrevivência diária, uma fé que podia ser tanto um refúgio quanto uma condenação, e uma lealdade muitas vezes forçada, imposta pela ameaça constante. A vida era uma balança precária, onde a menor das infrações, ou mesmo uma falsa acusação, poderia precipitar a queda em um abismo de desespero. O conflito inicial era, portanto, a subjugação desse indivíduo perante o poder institucional. Uma tensão palpável entre a busca da verdade, ou do que as autoridades consideravam verdade, e a imposição brutal da autoridade através da dor. A praça pública, centro vibrante da vida comunitária, transformava-se frequentemente no palco de um espetáculo macabro. Ali, a dor não era apenas um método de punição, era uma linguagem universal, compreendida por todos, que proclamava o poder absoluto dos governantes. O grito de uma vítima, o estalar de um chicote, o ranger de correntes eram mensagens claras e inequívocas para a multidão. Obedeçam, ou sofram as consequências. Mas o terror não se confinava apenas ao brilho do sol. As masmorras, úmidas e escuras, eram o verdadeiro santuário do medo. Longe dos olhos curiosos da praça, a transição do espaço público para o privado e sombrio das prisões marcava o início de um tipo diferente de tormento. Ali, a tortura era a ferramenta principal para arrancar confissões, uma prática que desconsiderava a inocência em favor da conveniência e da manutenção da ordem. Os primeiros instrumentos, muitos dos quais se tornaram lendários, eram a personificação dessa crueldade calculada. As correntes e grilhões eram a privação da liberdade em sua forma mais básica, o primeiro passo no caminho da desumanização. A realidade da prisão medieval, com sua insalubridade e escuridão perpétua, já era uma tortura por si só. Então vinha o potro, ou rack, um dos mais infames. Sua função era simples e horripilante: esticar o corpo da vítima até a desarticulação dos membros. A dor da distensão era inimaginável, um testemunho da capacidade humana de infligir e suportar o sofrimento. Embora sua autenticidade e uso generalizado sejam debatidos por historiadores, o terror que inspirava era muito real. O garrote, por sua vez, oferecia uma forma mais rápida, mas não menos brutal de sufocamento. Sua eficácia em silenciar e aterrorizar era inegável. A sombra da tortura era tão potente que muitas vezes nem era preciso usá-la. O mero medo, a simples ameaça, era suficiente para quebrar a vontade humana. A traição e os delatores floresciam nesse ambiente de paranoia. Vizinhos denunciavam vizinhos, amigos traíam amigos, tudo para evitar a dor iminente. Inocentes eram arrastados para o Calvário, reforçando um ciclo vicioso de terror que servia apenas para solidificar o poder das instituições. A dor, nesse contexto, não era um fim em si mesma, mas um meio de controle social, um espetáculo público que reforçava a autoridade e sufocava qualquer centelha de dissidência. A grande questão que pairava no ar era: quão reais eram as confissões obtidas através de tamanho sofrimento?
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A dúvida sobre a veracidade das confissões, no entanto, pouco importava aos olhos do poder institucional. O que realmente contava era a quebra total do espírito, a aniquilação da própria identidade do indivíduo medieval. A esperança, um luxo que poucos podiam se dar, era sistematicamente extirpada, substituída por um desespero profundo e paralisante. A desumanização era um processo metódico, cruelmente eficiente. Imagine por um instante a vítima, alguém acusado de heresia ou traição. Talvez um artesão que questionou sutilmente um dogma da igreja, ou um camponês que murmurou contra a opressão de seu senhor feudal. Suas motivações, inicialmente puras ou nascidas da desesperança, eram agora distorcidas sob a pressão implacável da tortura, transformando-se em confissões fabricadas para satisfazer seus algozes. A luta interna era terrível. A verdade contra a sobrevivência, a integridade contra a promessa de um fim, mesmo que este fosse a morte. A escalada da crueldade era um testemunho sombrio da engenhosidade humana, quando aplicada à busca por controle. O poder institucional, sedento por manter sua hegemonia, tornava-se cada vez mais inventivo em seus métodos de tortura. A Inquisição, com seus tribunais eclesiásticos e seculares, institucionalizou a tortura como um instrumento legalizado e justificado pela fé. Não era apenas uma questão de Estado, mas de salvação da alma, uma perversão da doutrina que legitimava o sofrimento em nome de Deus. Nesse cenário de terror sancionado, surgiram instrumentos de dor lenta e prolongada, projetados não para uma morte rápida, mas para um tormento agonizante e público. A roda, ou breaking wheel, era um desses horrores. Sua finalidade era terrivelmente simples: desarticular os membros da vítima, que era amarrada à roda e golpeada repetidamente com barras de ferro, quebrando os ossos um a um. O corpo, então, era exposto publicamente, um aviso macabro para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade. Havia variações, é claro, mas o cerne da crueldade permanecia, um espetáculo de dor e desespero. A cadeira de Judas, outro engenho diabólico, explorava a dor da suspensão e da perfuração. A vítima era erguida e lentamente baixada sobre uma pirâmide pontiaguda que penetrava seu ânus ou vagina. A tortura não era apenas física, mas psicológica, a espera agonizante pela pressão crescente, a certeza de uma dor insuportável e a humilhação profunda. Era uma tortura que podia durar dias, quebrando a vontade muito antes de causar a morte. E havia a pera da angústia. Um instrumento de metal em forma de pera, que podia ser inserido em orifícios do corpo, boca, ânus ou vagina, e então expandido por meio de um mecanismo de parafuso. Embora muitos historiadores debatam a extensão real de seu uso na Idade Média, seu horror intrínseco e sua suposta aplicação inspiravam um medo visceral, um instrumento que prometia dilacerar o corpo de dentro para fora. O simples pensamento de tal dispositivo era suficiente para aterrorizar. A crença da época, muitas vezes propagada pelo próprio poder institucional, era que a dor tinha um propósito purificador. Acreditava-se que o sofrimento físico poderia purificar a alma de pecados ou heresias, ou que a confissão arrancada sob tortura revelava uma verdade divina. Essa justificativa teológica para a crueldade era o pilar que sustentava a barbárie, transformando carrascos em agentes da salvação. Para a vítima, a promessa de redenção através da confissão e da morte era um último engano, uma migalha de esperança jogada aos desesperados. A confissão, mesmo que falsa, era vista como o caminho para o perdão, um atalho para o fim do tormento. Mas era uma redenção falaciosa, pois o objetivo final do poder institucional não era a salvação da alma, mas a quebra total do espírito humano.
A tortura transformava a vítima em um exemplo vivo, ou morto, do poder absoluto, um lembrete sombrio de que a menor insubordinação seria punida com a aniquilação. A verdadeira questão então era: existia alguma forma de escapar a essa justiça implacável que não fosse a submissão completa? A resposta a essa pergunta residia na própria essência do poder institucional. A submissão era a única saída, a aceitação do destino imposto, por mais cruel que fosse. A cena final, muitas vezes pública, de um instrumento de tortura sendo utilizado, não era apenas um ato de punição, mas um grandioso espetáculo de reafirmação de poder. Não importava o gore, mas a atmosfera de opressão, a irreversibilidade do ato que se desenrolava diante dos olhos aterrorizados da multidão. Era ali, na praça pública, que a mensagem era gravada a ferro e fogo na memória coletiva. Desafiar a autoridade significava enfrentar a aniquilação. Contudo, ao longo dos séculos, a verdade histórica começou a desmistificar alguns dos mais terríveis ícones da tortura medieval. A Dama de Ferro, por exemplo, com sua imagem gótica de um sarcófago cravejado de espinhos, tão popular em museus de tortura, é, na realidade, uma invenção muito posterior à Idade Média. Sua criação remonta ao século XVIII, uma peça de propaganda anticatólica e sensacionalista, um mito forjado para chocar e horrorizar, mas que nunca foi um instrumento medieval real. Da mesma forma, a guilhotina, embora associada à barbárie, é um símbolo da Revolução Francesa, da Era Moderna, e não da Idade Média, nascida de um ideal de execução mais humana e eficiente, por mais paradoxal que isso possa parecer. Mas há instrumentos e métodos que foram terrivelmente reais, e a fogueira é um deles. Não era apenas um instrumento de tortura, mas de execução e purificação religiosa, especialmente contra hereges e bruxas. O espetáculo público da fogueira era a apoteose do controle da fé, uma demonstração ardente do poder da igreja. O cheiro de carne queimada, os gritos, a fumaça subindo aos céus, tudo isso servia como um sermão mudo, uma advertência inesquecível sobre o destino daqueles que se desviavam do caminho estabelecido. A fogueira não buscava apenas a morte do corpo, mas a aniquilação da heresia, a purificação da alma através do fogo, na crença de que a dor terrena pouparia a dor eterna. A lenta superação dessa era de crueldade não veio de uma iluminação súbita, mas de um processo gradual. À medida que novas filosofias iluministas e sistemas legais mais racionais surgiram, a tortura judicial começou a diminuir. A transição para a era moderna trouxe consigo a promessa de uma justiça mais equitativa, onde a confissão não seria extraída pela dor, mas pela razão. No entanto, as lições aprendidas não foram absolutas. A sombra do autoritarismo e da desumanização continuou a espreitar, ressurgindo em diferentes formas e contextos ao longo da história. A reflexão final nos leva a um ponto crucial. O verdadeiro horror da Idade Média não estava apenas nos instrumentos em si, na roda, na cadeira de Judas ou na ameaça de um potro, mas na mentalidade que os criou e os justificou. Foi uma mentalidade que via a dor como uma ferramenta legítima para obter a verdade, para manter a ordem social, para reforçar hierarquias inquestionáveis e para suprimir a dissidência. A tortura era um controle social em sua forma mais brutal e espetacular, um mecanismo de medo que moldava a sociedade, ditava comportamentos e esmagava qualquer vestígio de individualidade que ousasse desafiar o status quo. O legado da Idade Média, portanto, não se resume apenas a castelos majestosos, cavaleiros em armaduras brilhantes e lendas de amor cortês. É também o legado de uma era onde a dor era uma ferramenta de poder e controle, uma sombra persistente que ainda hoje nos alerta sobre os perigos da desumanização e do autoritarismo.
A pergunta final que ecoa através dos séculos é inquietante. Quão longe estamos realmente desses tempos sombrios? A história nos mostra que a capacidade humana para a crueldade é uma chama que, se não for vigiada, pode reacender-se a qualquer momento. E a lição medieval permanece como um lembrete eterno de que a vigilância sobre os direitos e a dignidade humana é uma batalha contínua e incansável.